Não faz tanto tempo assim, pregadores como Jonathan Edwards faziam homens fortes se agarrarem às colunas da igreja, apavorados só de ouvir falar da ira de Deus. O famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, não era uma peça de museu. Era o retrato de uma realidade espiritual que moldava a vida das pessoas. A ameaça do inferno era talvez a ferramenta mais poderosa que existia no púlpito. Hoje, a mesma coragem, a mesma mensagem é muitas vezes recebida com um bocejo, um revirar de olhos ou, na melhor das hipóteses, com uma paciência forçada. Para muita gente, o inferno deixou de ser um destino eterno para virar uma metáfora para um dia ruim, um palavrão para dar ênfase ou até tema de comédia. O contraste é brutal. O que foi que aconteceu? O que mudou tanto para que uma doutrina que definia a eternidade para gerações inteiras perdesse completamente a força? A resposta não está onde a maioria das pessoas pensa. Não é só uma mudança de cultura. É algo bem mais fundo. Existe um mistério teológico aqui para a gente resolver. E a resposta não revela só o que a gente pensa sobre o inferno, mas, mais importante, o que a gente esqueceu sobre Deus. Vamos então ao primeiro ponto, a investigação da causa. Vamos investigar isso à luz da palavra de Deus. Se você perguntasse para um analista cultural, ele talvez dissesse que nós nos tornamos mais sofisticados ou civilizados. Ele apontaria para a secularização, para a psicologia, que transformou o pecado em trauma e culpa em complexo. Muitos diriam que a ideia de um castigo eterno simplesmente não combina com a nossa sensibilidade moderna de tolerância. E, até certo ponto, tudo isso é verdade. Nossa cultura realmente mudou, mas essa é uma explicação superficial. É olhar para os sintomas achando que são a causa. A raiz do problema não é sociológica, é teológica. A verdade é que nós não apagamos o inferno, nós apagamos a doutrina que dava sentido a ele, a santidade de Deus. E essa é a chave de tudo. Sem a santidade de Deus, como a viga principal da nossa fé, toda a estrutura de pecado, juízo e salvação desaba. E quando a gente fala da santidade de Deus, não é só sobre ele ser moralmente puro ou não cometer erros. A santidade na Bíblia é muito mais que isso. É a alteridade dele, a sua transcendência absoluta, o seu valor e peso infinitos. É o que faz de Deus, Deus. A Bíblia descreve a santidade de Deus como um fogo consumidor. Os anjos no céu não gritam amor, 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 nem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a característica que define quem ele é. Para a gente entender o peso disso, vamos usar uma analogia. Se você ofende um cidadão comum, a justiça exige uma reparação na mesma medida. Mas, se você comete o mesmo ato contra um embaixador ou um chefe de Estado, a pena é muito maior. Porque a ofensa não é só contra a pessoa, mas contra a nação e a autoridade que ela representa. A gravidade da ofensa é medida pela dignidade de quem foi ofendido. Agora, aplica essa lógica a Deus. Se Deus é um ser de valor, dignidade e honra infinitos, o que isso diz sobre a natureza de uma ofensa contra ele? Significa que qualquer pecado, por menor que pareça para a gente, é uma ofensa de peso infinito. É um ato de traição cósmica. Nós esquecemos disso. A gente domesticou Deus. Transformamos o fogo consumidor numa chama de vela que não machuca ninguém. Reduzimos o rei do universo a um terapeuta cósmico. Um avôzinho gente boa cujo único trabalho é nos fazer felizes. E fazendo isso, sem perceber, nós tornamos a doutrina do inferno não apenas assustadora, mas ilógica e injusta. O ponto 2, o peso do pecado. E é aqui que a gente chega, no coração do problema. Se nós perdemos de vista um Deus que é infinitamente santo, o que acontece com a nossa visão do pecado? Inevitavelmente, ele se torna algo banal.
O pecado se tornou algo banal para muita gente. O pecado deixa de ser visto como uma rebelião consciente contra a autoridade máxima do universo e deixa de ser uma traição contra o Criador que nos deu a vida, deixa de ser um insulto à sua beleza e perfeição infinitas. E em vez disso, o pecado vira um erro, uma falha, uma fraqueza humana. A gente o reduz a uma categoria psicológica, a uma herança genética ruim ou a uma consequência do ambiente. Falamos de escolhas ruins em vez de rebelião. Falamos de imperfeições em vez de depravação. Quando o evangelho que se ouve por aí foca só em conforto, propósito e bem-estar, a pregação da lei, que mostra o nosso pecado, some. O pecado, então, não é mais uma ofensa contra um Deus santo que exige justiça. Ele vira só um obstáculo para a nossa felicidade pessoal. Você percebe o que acontece? Se o pecado é só um errinho, uma infração leve, então a ideia de um juízo eterno e consciente parece algo monstruoso, totalmente desproporcional. Seria como condenar alguém à prisão perpétua por estacionar em lugar proibido. A nossa intuição moral de hoje, que foi moldada por uma visão pequena de Deus e uma visão inflada de nós mesmos, se rebela contra isso. E com razão. Partindo dessas premissas, a doutrina do inferno é injusta. O problema é que as premissas estão erradas. Não é que o inferno é grande demais. É a nossa visão do pecado que se tornou pequena demais. E a nossa visão do pecado ficou pequena demais, porque a nossa visão da santidade de Deus foi quase totalmente apagada da nossa mente. Sem o contexto da santidade infinita de Deus, o inferno perde o sentido. Ele se torna um ato de crueldade sem motivo e não a consequência inevitável e justa de um Deus santo confrontando o mal que não se arrepende. O ponto 3. A reconstrução. Agora, vamos reconstruir essa lógica, colocando a peça fundamental de volta no lugar. Vamos ver o que acontece quando a gente parte da santidade de Deus. Primeiro, se Deus é infinitamente santo, então a natureza dele é o completo oposto de tudo o que é pecado. Ele é tão puro que não pode nem olhar para o mal. O pecado não é algo que ele simplesmente não gosta. É uma afronta direta à sua própria essência, ao seu ser. Segundo, se o pecado é uma ofensa contra essa majestade infinita, então ele carrega um peso infinito de culpa. Cada ato de desobediência, cada pensamento impuro, cada palavra de rebeldia é uma dívida de tamanho cósmico. Terceiro, se Deus também é perfeitamente justo, ele não pode simplesmente fingir que essa dívida não existe. A justiça exige que o pecado seja punido. Ignorar o pecado não seria um ato de amor, mas uma violação da sua própria natureza santa e justa. Sendo assim, um juízo que reflete o peso infinito do pecado não é só uma possibilidade, é uma necessidade moral. O inferno não é, em primeiro lugar, um lugar que Deus criou para o homem, mas a consequência final da autoexclusão da comunhão com a fonte de toda a vida e bondade. E aqui nesse ponto de tensão máxima, onde a santidade e a justiça de Deus parecem nos deixar sem esperança. Aqui é que a mensagem da cruz de Cristo explode com uma glória que cega. Veja bem, a cruz não é o plano B de Deus. Não é uma tentativa de nos salvar de alguns erros, para que a gente possa ser gente melhor. Isso seria um evangelho fraco, para um pecado fraco diante de um Deus fraco. A cruz é a resposta de Deus para um problema de dimensão infinita. É o lugar onde a santidade perfeita e a justiça perfeita de Deus se encontram, com o amor perfeito e a misericórdia perfeita. Na cruz, Deus Pai derramou toda a sua ira justa contra o pecado, a ira que nós merecíamos, sobre o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Cristo, o único ser humano que viveu uma vida perfeitamente santa, tomou sobre si a nossa ofensa infinita e pagou a nossa dívida infinita. É por isso que o Evangelho é uma notícia tão boa
Cristo não veio nos salvar de um sentimento de culpa ou de maus hábitos. Ele veio nos salvar da ira justa e santa de Deus. Ele não morreu para transformar pessoas más em pessoas boazinhas. Ele morreu para dar vida a pessoas que estavam mortas em seus pecados. Quando a gente entende a santidade de Deus, o inferno se torna compreensível, o pecado se torna detestável e a cruz se torna absolutamente gloriosa e indispensável. Portanto, o medo do inferno não desapareceu por causa da cultura ou porque ficamos mais espertos. Ele desapareceu porque o nosso Deus ficou pequeno demais na nossa cabeça. Ele sumiu por causa de um evangelho diluído que esqueceu com quem nós estamos lidando. Redescobrir a doutrina da santidade de Deus não tem como objetivo principal nos apavorar, embora deva nos trazer uma santa sobriedade. O objetivo não é criar pânico ou angústia. O objetivo é nos acordar para a realidade. É nos fazer entender a verdadeira natureza do nosso problema, o pecado, e a grandeza incompreensível da solução, a cruz. É nos fazer olhar para Deus com o temor e a reverência que Ele merece. É para nos fazer entender a profundidade do seu amor, que não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete, mas lidou com ele de forma justa e definitiva em Cristo. Então eu te encorajo a refletir, não só sobre o inferno, mas sobre o Deus que essa doutrina pressupõe. Qual é o tamanho do seu Deus? A sua visão de Deus é grande o suficiente para dar sentido à sua visão do pecado, da justiça e, finalmente, da profundidade da graça? Se essa conversa fez sentido para você, curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo e, mais importante, compartilhe com alguém que talvez precise reavaliar essas verdades eternas. Olha, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal para não perder nossas próximas conversas. Deus abençoe. Amém?